terceira live do curso de extensão Círculo de Cultura, Educação em Tempos de Pandemia. Está sendo promovido pelo curso de Pedagogia do Departamento de Educação da Universidade Federal de Rondonópolis. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre a constituição do ser professor, novos desafios diante de um cenário de pandemia. E, desde já, agradeço a disponibilidade das minhas colegas, né, a professora Aline Maria de Medeiros Rodrigues Reale, do qual eu tive o prazer de ser aluna, e com ela muito aprendi. A professora Aline é bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq nível 2, tem graduação de Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, doutorado em Psicologia também, né, pela USP, e é professora titular do Departamento de Teorias e Práticas de Pedagogia e Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é editora da Revista Eletrônica da Educação, a Reveduc, e está vinculada ao programa de pós-graduação em Educação da UFSCar, e tem uma grande experiência em EAD e principalmente na discussão de pesquisas que envolve programas de apoio a professores em início de carreira, indução, mentoria, desenvolvimento profissional da docência, a aprendizagem profissional da docência, formação continuada de professores, formação de professores via internet, base de conhecimento. Então, professora Aline, muito obrigada, seja bem-vinda à nossa live. A outra nossa convidada é a professora Ana Paula Gestoso de Souza, do qual eu convivi por 3, 4 anos no doutorado, em que a gente trabalhou junto num curso de extensão, ofertado, né, pela UFSCar. A professora possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, tem mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de São Carlos e pós-doutorado em Tecnologia Informática, fundamental nessa instituição. A professora também, atualmente, é professora adjunta do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas na Universidade Federal de São Carlos, atua também no programa de pós-graduação em Educação da UFSCar e é membro do grupo de pesquisa, estudos sobre a docência, teorias e práticas, da qual eu também continuo como sua colega de pesquisa. Ela tem experiência na docência dos anos iniciais do ensino fundamental, experiência em educação à distância como tutora, coordenadora do curso e atualmente coordenadora do curso Pedagogia, né, SEAD. Acho que eu errei aqui, né, Ana? Agora tem que parar. Vou voltar a te apresentar. É que você falou para mim que é para coordenação, eu misturei tudo. Espera aí. Vamos voltar. Então, a nossa outra convidada é Ana Paula Gestoso de Souza, professora também da Universidade Federal de São Carlos, possui mestrado, doutorado por esta instituição, também pós-doutorado em Tecnologia Informática e atuação de professores que ensinam matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Tem experiência docente nos anos iniciais do ensino fundamental, experiência na educação à distância, como tutora,
supervisora de tutoria e coordenadora do curso de Pedagogia CEAD UFSCar. Atua principalmente nos seguintes temas: formação de professor, ensino-aprendizagem, aprendizagem da docência, professor iniciante, programa de indução de professores, formação para mentoria, processos, práticas de mentoria, identidade profissional docente, identidade profissional de mentor, formação inicial de professores. E, atualmente, é professora do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas da Universidade de São Carlos e atua no programa de pós-graduação em educação da UFSCar. É membro do grupo de pesquisa, estudos sobre a docência, teorias e práticas do CNPq. Então, Ana Paula, muito obrigada por ter aceito o convite, é um prazer dialogar com você, principalmente por ter me iniciado nesse espaço de trabalhos em ambientes virtuais de aprendizagem, do qual foi um prazer estar com você da pesquisa da professora Rosa. E a Natália também, agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite, né? A professora Natália Maria de Araújo, que hoje está fazendo seu mestrado pela Universidade Federal de São Carlos. A professora Natália possui magistério, graduação em Ciências Exatas pela Universidade de São Paulo, graduação em Pedagogia pela Universidade 9 de Julho, especialização na área de educação pela Faculdade de São Luís, e atualmente, né, tem experiência na educação infantil, ensino fundamental, gestão escolar e em programas de formação de professores, como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Participou de projetos de pesquisa e intervenção, desenvolvimento profissional docente, professores experientes, iniciantes, programa híbrido de mentoria, desenvolvido pela UFSCar, tendo, né, as professoras Aline e Ana como uma das pesquisadoras desse projeto e coordenadoras também do mesmo. E atualmente é professora do Ensino Fundamental 1 na Prefeitura Municipal de São Carlos e aluna, como eu já disse, do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar. Na linha Formação de Professores e outros agentes educacionais, é o mesmo programa do qual me doutorei, e a gente tem muito a contribuir, né, Natália? Tanto quanto do programa, quanto desse projeto de desenvolvimento profissional docente que eu sei, né, que eu conheço, de professores experientes iniciantes. E, então, feito a nossa apresentação, nosso agradecimento, né, porque o curso de pedagogia agradece mais uma vez a presença de vocês e o aceite ao nosso convite. Então, passamos agora para a discussão da nossa temática, e antes disso eu gostaria um pouco, né, que vocês falassem sobre esse programa do qual vocês têm uma larga experiência, desde 2017, vocês já vêm trabalhando, que é o Programa de Apoio ao Professor Iniciante da Educação Básica, realizado como parceria Universidade-Escola. Bem? Obrigada, pessoas. Você pode passar o slide, Rosana, por favor, que daí cada um visualiza. Ok.
acho que a professora Nini pode falar um pouco melhor, porque, na verdade, ela trabalha com essas questões de mentoria já faz aí algum tempo, né, Aline? É verdade. Bom, de início eu queria agradecer a oportunidade, Rosana, da gente estar aqui conversando um pouco das coisas que a gente vem fazendo. Eu vou só pontuar o início do programa para poder dar o contexto do que a pandemia implicou. A gente, nesses últimos 2 anos e meio, vamos considerar até dezembro do ano passado, janeiro, fevereiro desse ano, a gente vinha desenvolvendo um programa de início, eram 14 professores experientes que passaram por um processo de formação, e a gente atende professores iniciantes, essas mentoras, né, como são chamadas as professoras experientes, após esse processo de formação inicial, elas atendem online, né, essas professoras iniciantes. E a gente vinha desenvolvendo o programa dentro das características, cumprindo as características e atendendo os requisitos que a gente tinha colocado como relevante. Então, atender as demandas formativas das iniciantes e, simultaneamente, a gente acompanha as mentoras no seu desenvolvimento profissional, assim como das iniciantes que elas acompanham. A gente já estava na reta final do programa, o programa acaba esse ano. E, de certa maneira, a gente tinha uma certa rotina já estabelecida, né, e, em termos da atuação das mentoras, junto com as iniciantes, e da gente com as nossas mentoras, que é com quem a gente tem um contato mais estreito, uma vez que a gente tinha, até o início desse ano, encontros semanais com elas na universidade. E com a chegada da pandemia, houve toda uma surpresa geral e uma situação bastante estranha, que, na verdade, assim como todos os outros setores da sociedade, a gente não tinha muita clareza de quais seriam os próximos passos e quais seriam, principalmente, os desdobramentos dessa situação. E aí, Ana, acho que agora eu remeto você para aquela atividade que a gente vai aprofundar um pouco mais, né, na nossa conversa. A Carla, você quer falar alguma coisa sobre a sua atuação no programa? Bom, eu agradeço o convite da professora Rosana. É um prazer falar junto com a professora Ana Paula e a Aline, porque eu participo atualmente, né, da linha de pesquisa da qual elas conduzem, e tem sido uma experiência muito importante participar tanto da parte de pesquisa quanto da atuação no programa de mentoria. Então, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho desse contexto como professora da rede municipal e como mentora do programa de mentoria nesse período de pandemia. Então, acho que depois que a gente conhecer um pouco mais sobre o programa, a gente continua conversando. Rosana, eu acho que o slide não passou para a gente, está na primeira página ainda. Não passou? Não, não sei, pelo menos eu estou vendo a primeira. Eu também. Pronto, acho que eu não sei porque eu estava com 2 abertos. Aqui? Não, ainda está na primeira. Continua na primeira? Eu acho que ele está transmitindo o outro arquivo. Estranho. Não está indo? Não. Deixa eu compartilhar de novo. E agora? Agora foi. Agora sim. Aí pode para passar mais uma também. Essa. Ok. Aí. Então, como a professora Aline estava colocando, com esse cenário de pandemia, foi necessário fazer algumas mudanças, né, no programa. E um dos pontos interessantes, né, que a gente começou a perceber, é que as professoras experientes, elas começaram a se questionar, então, não só como mentoras, né, elas começaram a se questionar também, como que agora eu vou ser professora de crianças sem aulas presenciais, né? Porque uma coisa é você, por exemplo, nós que trabalhamos com adultos, né, no curso de graduação, a gente pensar nas nossas aulas de forma não presencial. Não é fácil, mas é um processo, né?
E você pensar isso com crianças é um processo mais desafiador, diremos assim. E, ao mesmo tempo, elas também começaram a pensar, então, agora, como que eu vou trabalhar com as professoras iniciantes, também sem as aulas presenciais, né, nesse contexto que é totalmente desconhecido. Então, a gente começou a perceber que houve aí todo um processo de ressignificação, até mesmo da própria identidade profissional, tanto como professora quanto mentora. E quando a gente perguntou para elas em determinado momento do programa, que elas fazem algumas avaliações, algumas narrativas, né, sobre como que elas estão se sentindo, como que elas estão se percebendo diante do cenário, nós perguntamos, então, como é que vocês se percebem como professoras e como mentoras nesse momento? E uma das mentoras colocou para a gente o poema do Carlos Drummond de Andrade, que é o José. Nós colocamos até no slide, acho que está no próximo slide. Rosana, se puder passar. Sim. Só um minuto, Ana. Ok. Esse poema é bem interessante, né? Porque apesar dele ter sido escrito tudo no momento ali do Estado Novo, né? Num período de pós-guerra, ele traz alguns elementos que a gente pode dizer que são atemporais, né? Acho que todo mundo conhece esse poema, acho que a maioria já estudou na escola, né? E não sei, pelo menos para mim ele sempre foi bastante questionador, né? Bastante intrigante. E a gente percebe que esse poema, ele traduz tensões entre o mundo objetivo, entre então, o que está acontecendo ali na realidade, e também entre as questões subjetivas do sujeito, nessa dimensão do eu dentro desse contexto. Ele apresenta sentimentos de angústia, apresenta sentimentos de amparo, sentimentos de solidão. E também apresenta medo e incertezas diante do futuro. Se a gente for pensar bem, todos esses elementos, nós estamos vivendo nesse contexto de pandemia. E a gente começou a perceber nos depoimentos das professoras mentoras todos esses sentimentos que aparecem nesse poema. Então, nós achamos muito interessante essa representação que essa professora fez diante desse cenário. E outro ponto importante, se a gente pensa no nome do poema, né, José, ele representa, de certa maneira, a coletividade, ou seja, os questionamentos que vão aparecendo nesse poema representam um sentimento geral e comum do ser humano, por isso que ele tem esses elementos que são atemporais. Né? E é interessante que todos esses sentimentos, principalmente de desespero, solidão e angústia das professoras, apareciam nos mais diversos depoimentos que elas faziam para a gente, porque a gente tem o contato pelo ambiente virtual, por meio dessas tarefas que as mentoras fazem, que são tarefas formativas de acompanhamento da mentoria. E a gente também tem contato uma vez por semana em reuniões, que agora são síncronas, né, pelo Skype, porque a gente tinha as reuniões presenciais, mas nós mantivemos essas reuniões, e contato também pelo WhatsApp. Então, esses 3 ambientes de contato começaram a aparecer, de fato, muitos desses sentimentos que aparecem nesse poema José, por isso que a gente traz o poema aqui para vocês. Nós também destacamos, Rosana, se você puder passar o próximo slide, ele vai ter alguns desses elementos, né? Então, por exemplo, a questão desses tons de angústia, de desamparo e urgência, né, que o poema traz, e nós selecionamos essa imagem, depois a Natália pode até colocar se essas imagens são representativas do momento, né, uma cara assim, de desespero e esse help, né? Porque nós entendemos que, de fato, então, vejam bem, são professoras experientes, nós temos professores com 25 anos de experiência, a Natália, que tem também muito tempo de experiência docente, no momento, o que eu vou fazer agora? E no momento até que a gente começou a perceber, será que tem uma crise de identidade? E se você passar para o próximo slide, Rosana, vai ter um depoimento das professoras, quando ela coloca assim, uma professora de 25 anos de experiência na educação infantil, ela coloca, simplesmente de um dia para o outro, parece que deixamos de ser professor. Então, percebe? Então, aqui você tem, se a gente pensa na questão da constituição da identidade profissional, onde a gente tem uma tensão constante entre a dimensão objetiva, né, o que é a realidade que é de nós, e uma dimensão subjetiva, da gente tem uma realidade que fala assim, agora vocês vão dar aula presencial, ou no primeiro momento não sabe o que vocês vão ter, porque foi isso que aconteceu, né, as escolas lá em março simplesmente fecharam,
E algumas escolas não deram orientações nenhuma para o professor, nem que ia ter esse contato remoto. E aí, o que eu faço? Então, do dia para a noite, eu não tenho mais aquele espaço que me caracteriza como docente. Então, a gente começa a perceber essa tensão. Um outro exemplo, né, de uma professora de 15 anos de experiência do ensino fundamental. Então, ela coloca: saímos da escola sem material das crianças, sem muitos de nossos objetos pessoais, o que usávamos no trabalho. Vejam, isso caracteriza a identidade profissional. E elas não têm isso, elas não têm essa materialidade, né, da identidade. Tudo estranho, uma situação confusa e tensa. Estranho demais sentir-se assim, dá uma sensação de abandono. Então, essa questão do abandono, principalmente pelo poder público também não saber o que fazer, que a gente entende que é um contexto totalmente incerto e novo para qualquer um. Mas a gente percebeu que algumas redes, por exemplo, a rede estadual de São Paulo, ela parou, ela colocou um período de recesso, teve um período de férias para poder planejar. Outras redes não, simplesmente não deram um mínimo de orientação para esse professor. Então, esse sentimento de abandono ele foi muito grande, o que já aumentou as tensões do próprio processo da pandemia. Um outro depoimento também de uma professora de 15 anos de experiência. Neste momento, né, da pandemia, é muito complicado manter-se minimamente equilibrada. Olha só, é muito forte isso, né? Me pergunto diariamente o que acontecerá com a nossa profissão. Se as instituições não se adequarem, nós estaremos impossibilitadas por tempo indeterminado de exercer a nossa função. Então, percebem como é forte a questão da própria constituição da identidade profissional. Então, a gente começou a questionar, nossa, será que está tendo uma crise, um vazio na constituição dessa identidade, um desequilíbrio, é uma ausência de lugar no mundo? E o poema, né, que a professora colocou lá no início do José, ele representa tudo isso, essa solidão, essa ausência de lugar no mundo e essa busca. E a gente percebe que elas começam a questionar: qual que é o meu lugar, então, como professora? Qual que é o lugar da escola nesse contexto? Qual que é o lugar do aluno? Qual que é o lugar dos familiares? Qual que é o lugar da gestão escolar? Qual que é o lugar da Secretaria de Educação? Qual que é o lugar até da gestão pública de maneira geral? Então, é bem interessante a gente pensar, e se a própria professora, vejam, ela tem dificuldade de se ver como docente nesse cenário, como que ela vai se relacionar com a escola? Porque a escola não parou, a escola está fechada, mas a escola continua existindo, as crianças, as famílias continuam existindo. Como que ela se relaciona com os familiares nesse contexto? Vai continuar a ensinar? O que ela vai ensinar? De que modo? Como que ela vai saber se os alunos aprendem? Percebem como é uma questão bem interessante, né? Não sei se a professora Aline gostaria de falar algo sobre isso. Na realidade, o que a gente percebe é uma situação, eu diria, dramática em termos profissionais. Quer dizer, criou-se, por exemplo, aqui no nosso município, a Natália pode até depois colocar mais elementos, mas de alguma forma a gente começou a perceber algumas escolas querendo ter contato com os pais, mas não tinham nem aquele elemento básico que era o telefone dos pais, por exemplo, para montar um grupo de contato. Algumas ações, eu vou dizer, quase que erráticas, no desespero e na tentativa de estabelecer essa concretude, né, que a Ana tem chamado bastante atenção de maneira tão pertinente. E o que a gente percebe, quer dizer, pelo menos eu olhando um pouco para trás e até agora com um certo distanciamento, né, esses dados já faz sei lá, 2 meses que a gente tem, né, eu vejo que, na realidade, as mentoras, que eram aquelas professoras que a gente estava dialogando mais proximamente sobre isso, têm uma preocupação enorme com seus alunos, quer dizer, então é uma busca tremenda, né, um exercício pessoal tremendo no sentido de garantir e de preservar quem elas são como profissionais. Então, uma preocupação muito grande
com os alunos, com as famílias dos alunos, com a impossibilidade de alguns alunos terem acesso às estratégias que pudessem estar sendo utilizadas, e mostrando como é forte esse profissionalismo docente, pelo menos desse subgrupo. Mas um outro dado que também chama atenção é que as PIs que elas acompanhavam também apresentavam esses sentimentos, essas preocupações. A gente atende professoras basicamente do estado de São Paulo, de vários municípios do estado de São Paulo, e a gente pôde ter um panorama das diferentes posições dos municípios. E isso vai remeter para uma questão muito séria, que é essa última questão que tem nesse slide, o poder público e a gestão pública, quer dizer, qual é o papel dela nesse contexto? Cada professor individualmente teve a sua identidade, digamos, tensionada, mas a gente diria que a base dela, que é o respeito ao aluno, o ensinar, tiveram presentes o tempo inteiro, o desejo de ensinar, a motivação para isso. Agora, não necessariamente as condições do contexto favoreceram, né? E isso é uma coisa que depois a gente pode até falar um pouco mais, mas fica muito claro a ausência de uma coesão dentro do contexto que pudesse sustentar essa situação, que é uma situação, de fato, muito séria e muito difícil, né? Acho que no momento é isso, Ana. Depois a gente continua, acho que a Natália pode trazer também, né, a visão dela, porque, na verdade, a gente está falando de coisas que elas estão vivendo, então nada melhor do que ela trazer essas impressões, né? Exatamente, Aline, como você já pontuou, esse sentimento de tensão, né, como a Ana também colocou a imagem, ele reflete a angústia dos professores. E quando nós recebemos a notícia da suspensão das aulas, os primeiros sentimentos foram de incertezas e ansiedade, porque nós não tínhamos muita informação do que aconteceria naquele contexto. Até então, nós achávamos que ficaríamos alguns dias em casa e que retornaríamos em breve, e a gente foi vendo que a situação foi se agravando e a possibilidade do retorno ficou cada vez mais distante. E aí, essa inquietação inicial, ela acabou dando espaço aí para outras angústias relacionadas ao trabalho docente. E foi quando a nossa, né, me coloco aqui como professora, que está sofrendo bastante com essa situação, a nossa identidade, ela sofreu aí, digamos que, um processo reflexivo. E o primeiro desafio que nós tivemos, então, como a Aline colocou, foi estabelecer o contato com os nossos alunos, né, com as famílias. E, principalmente, buscar o apoio e a colaboração das famílias. Então, o que a gente vinha há muito tempo discutindo sobre a participação, o apoio dos familiares, agora, nesse contexto, ele era emergencial, ele tinha que acontecer. E nós somos pegos de surpresa nessa situação, porque as famílias também enfrentavam problemas relacionados à pandemia. A questão da instabilidade de emprego, emocional, do isolamento, outras situações também que eles estavam ali vivenciando. E aí, como a Aline também já pontuou, a gente ficou dependendo um pouco da questão do poder público, né, das gestões, e tiveram vários encaminhamentos. No estado de São Paulo, eles tiveram uma organização, eu diria, um pouco mais ágil, né, pensando na rede estadual, que foi a organização de um centro de mídias, mas a gente tem que lembrar também que a rede estadual, ela já tinha uma estrutura para trabalhar com formação de professores, que facilitou, então, o desenvolvimento desse trabalho no centro de mídias, e disponibilizou também uma plataforma, um aplicativo para que os professores e os alunos pudessem interagir ali e ter o acompanhamento das atividades. Tudo isso foi de forma gratuita, então as aulas eram transmitidas, as atividades, por canal de TV, e complementando tinha um aplicativo. Nas redes municipais, a situação está bem complexa. Por que eu digo está, né? Porque ela ainda, em alguns casos, nem foi definida. A gente está aí praticamente na reta do segundo semestre, né? Iniciando o segundo semestre, na reta final do ano,
e a gente tem municípios que ainda não conseguiram se organizar e estabelecer diretrizes. No caso da rede municipal de São Carlos, nós tivemos, então, disponibilizado um site pela Secretaria Municipal de Educação para a gente alimentar com as atividades, mas nós entendemos que isso não era o suficiente. Então, nós começamos aí um processo de busca, né, pelos alunos e as famílias por outras ferramentas. O que tem auxiliado muito é a interação via WhatsApp, o Facebook também, né, as redes sociais, de forma geral, mas a gente tem conseguido ali ter um diálogo mais próximo dos alunos. Alguns professores também usam outras ferramentas para interagir com seus alunos, mas a gente sabe que o acesso ainda é limitado, e isso é uma das grandes preocupações que nós temos hoje, tanto a participação quanto esse acesso limitado. Então, essa morosidade das redes para oferecer essas orientações, estabelecer essas diretrizes, ela ocasionou muita preocupação e instabilidade emocional. Então, a gente tem que se preocupar com as atividades, como fazer isso, né, como chegar aos alunos de forma remota, não presencial, e a gente ainda fica sem saber algumas coisas, alguns passos, algumas situações que vão ocorrer, porque a gente depende, então, dessa questão da gestão. Eu acho que um pouquinho mais para frente a gente retoma essa questão das atividades, do planejamento, que hoje, depois que a situação acomodou, né, eu diria que a gente passou por uma instabilidade muito grande, agora a gente está tentando aí passar por um período de acomodação dessa estabilidade, e aí a preocupação realmente é com a questão do planejamento e das devolutivas, das interações com os alunos. Eu acho interessante, né, porque agora a gente falando em como é que se deu no início, né, dessa pandemia e depois, né, quando a Natália coloca, né, que a gente falou assim, então vamos ter o ensino remoto, porque também acho que ficava numa situação, quando que a gente vai poder voltar até sem saber exatamente quanto tempo que essas escolas iam precisar ficar fechadas, né, então quando eu acho que se percebe que vai durar, infelizmente, um bom tempo esse processo de fechamento das escolas, que algumas redes, então, começam a tentar concretizar essas propostas de ensino remoto, né? Como a Aline bem colocou, eu acho que é daí que as professoras, elas se movem para fazer as coisas, né? Então, elas não ficam paradas, elas percebem, tudo bem, teve esse baque inicial, esse desequilíbrio, né, na constituição da identidade, mas elas conseguem se reimpor, se recompor e fazer ações diante desse contexto totalmente incerto ainda, né? Então, a gente começou a perceber as mentoras relatando o que vocês estão fazendo com os seus alunos, tanto da educação infantil quanto dos anos iniciais. Então, no próximo slide, Rosana, se você puder passar, nós conseguimos elaborar uma síntese, primeiro, de alguns desafios do que essas professoras passaram quando o poder público falou, agora haverá o ensino remoto. Né? Então, primeiro, como que a gente vai propor atividades educativas que motivem, que propiciem o desenvolvimento dos alunos de forma a contemplar as especificidades das demandas formativas de cada um? Então, como que eu trabalho com isso com crianças pequenas, por exemplo, de 0 até 3 anos? Como que eu trabalho isso com crianças de 5, 6 anos na educação infantil? E nos anos iniciais? Crianças que estão em processo de alfabetização, crianças que são público-alvo da educação especial, elas vão ter um acompanhamento. Então, eu tenho uma criança que tem o transtorno do espectro autista, que tem todo um acompanhamento. Ela vai ter nesse período? Como é que vai ficar? Ritmos de aprendizagem diferentes. Então, se a gente faz as duplas produtivas, separa os alunos em diversos grupos a partir, né, dos ritmos de aprendizagem, como que eu faço isso de forma remota, né? E também de modo a não sobrecarregar os familiares, que foi o que a Natália estava colocando. Porque as professoras começaram a relatar algumas questões no sentido. Então, eu tenho um filho na educação infantil e tenho um no ensino fundamental. Eu não tenho tempo de acompanhar do jeito que eu gostaria, porque eu tenho que trabalhar em casa e tenho que trabalhar fora de casa. Então, eu vou privilegiar o quê? Acompanhar aquele do ensino fundamental, porque tem a questão da frequência. Então, a família começou a falar isso para os professores. Então, e agora? Como que a gente vai fazer? Será que essa criança tem condição de estudar? Ela tem um cantinho dela para estudar sossegado? Então, as professoras começaram a pensar nisso.
aprender a usar outros recursos tecnológicos, né? Então, muitas professoras que nunca utilizaram uma rede social, um Meet, por exemplo, ou qualquer outro recurso tecnológico, né? Então, elas colocam como elas foram atrás de lives, atrás de materiais de estudo, enfim, tem um monte de relatos nesse sentido. Aprender a interagir com os familiares dos alunos de forma online, né? Então, como é que a gente colocou, como que eu faço isso? Diante das dificuldades, porque elas começaram a perceber que muitos familiares não respondiam pelo WhatsApp, eles até tinham WhatsApp, mas porque eles não dominavam a leitura e a escrita. Então, se eu mando a mensagem escrita, eles não entendiam o que eu estava colocando, a professora disse, né? Então, como fazer isso, e também com famílias que não são letradas digitalmente. Então, porque em determinado momento, o município colocou, vai ter um site, né, da prefeitura, e, pelo que eu entendi, a Natália pode até explicar melhor depois. Tem uma página, né, para cada escola e as atividades são colocadas naquela página, mas tem muitos familiares que às vezes até têm acesso a isso, mas eles têm dificuldade de se locomover dentro desse site, achar atividade, entender, clicar onde é que vai e tudo mais, né? E daí que começam algumas tensões, porque daí algumas professoras falam, bom, então diante disso, vamos passar as atividades pelo WhatsApp. Aí depois tem escola que fala, não, a gente precisa se concentrar somente no site, ou somente no Facebook da escola. Lidar com a falta de retorno das crianças e dos seus familiares, muitas vezes por conta dessas dificuldades que a gente já colocou, tanto por falta de acesso à internet, ao equipamento eletrônico, ou por falta do desconhecimento do uso desse recurso, ou pela sobrecarga de trabalho, e também lidar com esses efeitos da perda do vínculo com a criança e com a escola. A gente começou a reparar, né, que quando o município fala, agora vocês vão ter o ensino remoto, começa a ter todos esses desafios. Pode falar, Natália? É isso, Ana. Quando as atividades remotas ou não presenciais, como alguns municípios chamam, elas foram estabelecidas, aí nós começamos a enfrentar outros desafios. E o principal desafio foi como ensinar. Então, mesmo para os professores mais experientes, esse foi um momento de uma reconstrução e novas aprendizagens, porque não era mais a dinâmica que a gente tinha ali na sala de aula com os alunos. Então, a preocupação seria como que isso chegaria até eles, como seriam compreendidas as atividades pelos alunos, e se efetivamente estavam atendendo as expectativas que nós tínhamos no planejamento, sem as intervenções diretas. Então, ali na dinâmica das aulas, a gente está em contato com os alunos, às vezes um olhar de dúvida, ou se você percebe na hora da realização ali que algo não ficou tão claro, a gente consegue retomar. E essa interação, muitas vezes pelo WhatsApp, ou até mesmo só por folhas, como alguns municípios adotaram o sistema de atividades impressas, ele limitou muito a nossa atuação. Então, a gente ainda se pergunta o tempo todo como ensinar, né? E, como a professora Ana colocou, no nosso caso, nós temos uma página, né? E essa página, ela tem todas as escolas do município. Então, aqui a gente tem mais de 60 escolas. E aí o pai tem que entrar na página da Secretaria de Educação, localizar a escola, localizar o ano, localizar a semana. Então, tem todo um processo aí que também acaba prejudicando esse acesso. Né? A gente tem conquistado muito espaço pelas redes sociais, mas a gente ainda tem grandes desafios para superar em relação a esse acesso, tanto pelas redes sociais quanto pela disponibilização de sites, até o próprio centro de mídias, a plataforma. E essas demandas, elas acabaram provocando um elevado desgaste emocional dos professores. O que acontece? A gente tem esse movimento, essa preocupação com a parte pedagógica, e a gente também tem que lidar com essa questão emocional das crianças e das famílias. Essa participação, essa preocupação com a participação, além de toda a burocracia que tem por trás do nosso trabalho e que o volume também aumentou agora nesse período, né? A cobrança burocrática, eu diria assim, acabou aumentando. Então, hoje eu diria que a gente percebe aí um movimento de conciliação, né, com as demandas, com as atividades não presenciais. Os professores, como eu disse, estão entrando ali no período de
acomodação, no sentido de organização, só que isso está vindo acompanhado desse desgaste muito grande dos docentes e principalmente das crianças, dos alunos. Então, uma das nossas grandes preocupações hoje é como ficará essa situação, por exemplo, até o final do ano, sendo que a gente já tem percebido que os alunos eles estão dando menos devolutiva, a gente percebe que as atividades, mesmo mexendo na quantidade ali, elas já não estão tendo o mesmo aproveitamento que tinha no início, que já estava comprometido, então agora um pouco mais comprometido. E aí hoje uma das questões chaves realmente é essa, é o desgaste tanto dos docentes quanto dos alunos. Complexo. Quer colocar alguma coisa, Aline? Não, eu queria acrescentar uma coisa que eu acho que é super interessante que a Natália colocou e que eu acho que a gente tem que reafirmar. Por exemplo, a partir do programa, as mentoras elas tinham prática e sabem muito bem como ensinar adultos online. Agora, olha o paradoxo, o fato de ou a dificuldade, né? Eu saber ensinar online adultos é totalmente diverso, né, do que a Natália relata, como ensinar crianças que ainda, de certa forma, também dependem da mediação dos pais, por exemplo, na educação infantil é um outro, você não tem nem esclarecido de uma forma, vamos dizer, bem concreta, um currículo a ser seguido, né, dependendo da escola. Então, vamos dizer, a complexidade da tarefa de ensinar, ela fica tremendamente aumentada, até porque não é só o ensinar, mas tem também o avaliar. Como é que eu vou saber que meu aluno, de fato, aprendeu? Né? Quais são as ferramentas, o que eu vou ter de devolutiva desse aluno para eu poder avaliar que ele efetivamente está aprendendo? Então, eu diria que, de fato, para a atividade docente da educação básica, considerando a educação infantil, anos iniciais, e mesmo EJA, porque a gente também tem alguns casos de EJA, que a gente trabalha, essa situação ela mostrou com muita clareza a complexidade da atividade docente. Claro que essa complexidade está aumentada dentro desse contexto, mas eu vejo assim, o grande ponto que pode implicar, talvez até no futuro, numa mudança de perspectiva, até do poder público, é exatamente a noção de que as famílias passaram a ter, e talvez até os próprios sistemas, de como é difícil ensinar. Quer dizer, quando a Natália traz a questão como ensinar num contexto tão difícil como esse, ela está trazendo, mostrando que, na verdade, não é qualquer pessoa que pode ensinar, a pessoa tem que ter uma base sólida, ela tem que ter um apoio institucional, ela sozinha não vai conseguir dar conta, as famílias são absolutamente relevantes para a escola. Quer dizer, então, algumas situações, talvez, que estavam congeladas, né, elas derreteram, e hoje a gente tem que enfrentar uma nova situação. Eu fico torcendo para que essa mudança altere mesmo essa perspectiva. A gente vê todo esse movimento dos professores, mas nem sempre esse movimento também é reconhecido. Então, acho que isso também é algo que a minha expectativa é que possa vir a ser reconhecido, e eles sejam respeitados como profissionais que exercem uma atividade extremamente complexa, além de toda a função, da relevância da função social da atividade que eles fazem. E outro ponto que acho que a gente pode perceber também, né, como a gente está colocando, essas professoras experientes, então, dentro do programa de mentoria, elas atuam acompanhando as professoras iniciantes. Então, nós começamos a perceber que todos esses desafios, essas tensões que as experientes passavam eram muito similares ao que as iniciantes estavam passando. Isso foi bem interessante quando a gente pensa nessa constituição da identidade, né? Então, quer dizer que agora eu sou iniciante novamente, né, diante disso tudo?
bem bacana, né? E então elas começaram a se colocar no sentido de o que eu vou fazer então agora com essa professora iniciante? Como que eu lido então com todo esse processo, né? Como que eu coloquei anteriormente, como que eu vou ensinar essas iniciantes a ensinar dentro do contexto de ensino remoto, considerando todos esses desafios que a Natália colocou, que a Aline está colocando aqui para a gente, né? O que eu vou tratar com essas iniciantes? Se eu estou sobrecarregada também, enquanto professora experiente emocionalmente, essas iniciantes também estão. Então, como que eu lido com isso? Esse aspecto emocional, ele ficou bastante forte nesse período, né? Então, como discutir e atuar sobre as práticas pedagógicas dessas professoras iniciantes, elas não estão na sala de aulas, né? Então, como que eu vou trabalhar com isso? Então, a gente entende que essas professoras experientes, a gente considerar a literatura que vai trazer sobre os desafios do início da carreira, sobre que é um período muito intenso, conforme as tensões, intenso com as dificuldades e desafios, mas também é um período de intensa aprendizagem, a gente entende que as experientes também estão passando por processos que são bastante similares, né? E nós trouxemos aí alguns depoimentos, acho que é o próximo slide, das professoras mentoras sobre isso, então elas colocam, né, algumas, porque pensa, também na mentoria, algumas estão desde 2017, e as outras que não estão desde 2017 estão há 2 anos, mais ou menos, né, ou seja, ela já tem uma certa experiência dentro da mentoria, não é algo simplesmente novo, né, essa questão do ser mentor para elas e da prática de mentoria. Então, elas começaram a colocar algumas dificuldades na realização do trabalho com as iniciantes, especificamente nesse período de pandemia, né? Então, sinto as iniciantes muito sobrecarregadas com as novas demandas do ensino remoto, e percebo que estão precisando se dedicar muito mais à preparação das aulas. Naturalmente, essa demanda maior acontece para professores iniciantes e experientes, então elas também começam a se perceber nesse cenário. Estamos vivenciando uma experiência nova, exigências novas e uma escola nova, o que modifica e dificulta a nossa rotina e nosso exercício de reflexão. E um segundo depoimento. Neste momento de pandemia, surgem dúvidas se tenho cumprido de forma eficaz o meu papel de mentora. Em certos momentos, me sinto segura na forma de auxiliar os iniciantes, mas em outros, receio de que, ao invés de ajudá-los, colaboro para aumentar as tarefas, nesse momento em que já estão repletas de tarefas profissionais, pessoais, ou simplesmente cansadas de toda essa situação. Como mentora, eu gostaria de aprender a decidir o que seria mais útil e viável para as minhas iniciantes atualmente. O que propor para elas? Como eu posso ajudar efetivamente? Fazer essas escolhas não tem sido fácil, mas confesso que ao realizar essa atividade no contexto atual, estou bastante insegura. Eu não consigo pensar muito nas futuras ações. Tudo depende de como e quando tudo isso vai terminar, né? Então, por mais desafiador do que as aulas remotas, será o retorno às aulas presenciais. Então, aqui a gente começa a perceber um outro desafio que gera tensão, acho que em todo mundo, né? Inclusive nas famílias, né, e nos professores do ensino superior. Então, como é que vai ser esse retorno ao presencial? Natália, pode falar. Foi um período, eu diria, de ressignificação, né, para todos, tanto como docente, né, como mentora, porque nós estávamos compartilhando ali naquele momento, ainda estamos, né, os mesmos dilemas das professoras iniciantes. Então, quando elas relatavam a preocupação, as angústias, as dificuldades em se organizarem, elaborarem as atividades, ao mesmo tempo que nós tentávamos dar esse suporte, estávamos passando pelas mesmas ali inquietações, né? E aí, o que eu considero que diferenciou muito a nossa atuação ali, né, enquanto mentora, foi ter a escuta do nosso grupo e a colaboração da equipe do programa. Então, nós temos, como foi colocado no início, as reuniões semanais, e nessas reuniões a gente tem ali o espaço para compartilhar e para ouvir os nossos
colegas experientes e o acompanhamento das professoras, né, que conduzem o programa, e isso acabou dando ali um apoio emocional que foi muito importante para que a gente pudesse organizar e articular ali as nossas experiências para poder auxiliar as professoras iniciantes. Então, esse repertório que a gente vem construindo aí, vocês viram que algumas das mentoras já têm muitos anos de experiência, embora nós estivéssemos passando por várias dificuldades, essa experiência atrelada com essa escuta e esse compartilhamento ali das nossas angústias e das discussões que nós temos nos nossos encontros semanais, eles acabaram sendo fundamentais para a gente pensar, então, como a gente poderia acompanhar e auxiliar essas professoras iniciantes. Então, foi um processo aí de ressignificação, de reconstrução, de aprendizagem para todos. Claro que acabou impactando aí de forma diferente, mas foi um momento também da gente repensar e parar um pouquinho, né? Talvez com aquela dinâmica que a gente tinha, a gente vai acomodando algumas coisas e percebendo que algumas coisas funcionam, não funcionam, e de repente nós nos vimos ali numa situação que, e agora, né, como diz o poema, o que fazer. Então, temos percebido o quanto tem sido importante ter, eu diria, essa rede, né, de apoio, de colaboração, e nesse sentido o programa ele tem contribuído muito, não só como mentora, mas eu diria também com as minhas angústias enquanto professora. E a professora Aline, a Ana Paula, a professora Rosa também escutam muito, né, aí as nossas angústias, nossas dificuldades, mas eu acho que a gente tem conseguido ali com o apoio, com a colaboração de todos, e superando um passo de cada vez. Isso então que a Natália está colocando é interessante porque a gente percebe que, como nós já colocamos, as professoras experientes e mentoras, e mesmo as iniciantes, elas não ficam imóveis, né? Elas agem e continuam agindo, né? Porque se a gente for nos remeter novamente ao poema, José também, ele tenta agir, né? Então, tem determinado momento que ele, no poema que é, né? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Ele quer morrer no mar, quer ir para Minas. Então, ele tenta agir, então ele vai marchando, ele continua resistindo. E a gente percebe que as mentoras também vão marchando, continuam resistindo e fazem todo esse processo de ressignificação da ação docente e da ação de mentoria. Mas tem um ponto importante na fala da Natália, que daí a gente não pode falar que o poema é representativo, porque no poema do José, ele tenta agir, mas ele é impedido, ele é abandonado. Então, voltando, né, no poema, então, com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais José, e agora? Né? Então, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, então o poema continua, mas você não morre. Você é duro, José. Então, é bastante interessante, porque José, ele tenta agir, mas ele é abandonado. Né? E a gente não pode deixar as professoras abandonadas, que é isso que a Natália está colocando. Né? A princípio, a gente pode até pensar que não tem saída, que nem para o José não tem saída a princípio, né? O futuro é incerto, e se a gente pensar também, a gente não sabe o que vai acontecer com as nossas escolas. Mas a gente não pode abandonar as professoras, né, como a Natália está colocando. Então, quando eu penso, por exemplo, na questão, de novo, do poder público, ele tem papel fundamental de não abandonar, de não deixar impedir que as professoras agem. Então, quais são as condições de trabalho que precisam ser dadas para as professoras e para as famílias também, para que as crianças possam continuar tendo as suas aulas de forma remota. E se a gente pensar isso também dentro da própria universidade, né? O que a universidade também pode fazer para auxiliar a educação básica? Qual o apoio que nós podemos dar? Principalmente nós, enquanto servidores públicos, né? E se a gente pensar também nos nossos alunos da universidade, qual o apoio também que eles vão receber, né? Para lidar com todo esse contexto. Então, voltando, as professoras, elas buscam um lugar nesse novo mundo,
Nesse lugar, elas vão reconstruindo a identidade profissional, vão reconstruindo as suas práticas, seja de docente, ou seja, como mentoras, como formadoras, e percebem que nossas ações são necessárias. E elas vão caminhando e vão resistindo. Então, aquele tom de urgência que aparece no poema, né, e que eu coloquei para vocês no início da minha fala, nós entendemos que ele está justamente nessa ideia de se reinventar, de ressignificar a docência, porque o contexto pediu. Então, nós colocamos também 2 depoimentos, acho que está no próximo slide, sobre um pouco essa questão do ressignificar a docência, né? Então, percebi que o ser professora, para mim, esteve centrado na presença, nos conteúdos, nos resultados, então, acompanhar a evolução dos alunos. Porém, neste momento, foi necessário ressignificar a docência e buscar ser presente mesmo na ausência, criar laços e promover encontros com o eu e com o outro. E outra professora, né? Vivemos um momento de se reinventar. Estamos aprendendo sobre o trabalho online com nossas crianças, como essa interação é possível por meio do celular ou outra ferramenta disponível. No entanto, ao mesmo tempo em que podemos ter esse contato, vemos que a desigualdade mostra é a realidade do país, e tem falta de investimentos na educação e em políticas públicas para enfrentamento de tais situações. Enquanto docente, me esforço para buscar para a formação para o trabalho remoto. Então, não pode ser uma iniciativa individual, né, de cada professora. Por isso que eu falo que elas não podem ser abandonadas, né? Quais são as iniciativas e políticas públicas que têm que ser feitas para a gente dar conta desse contexto? Porque a gente não pode cruzar os braços simplesmente e não fazer nada. Como que nós podemos solicitar isso desse poder público? Ana, como você bem colocou, esse sentimento de buscar o lugar, né? Buscar seu lugar. E aí a gente vai reconstruindo a nossa identidade docente, e esse sentimento de responsabilidade com o outro, ele vem se intensificando, porque agora a nossa preocupação, ela vai além das questões pedagógicas. Já ia em alguns contextos, mas isso vem se intensificando. E aí, nessa busca, nós temos observado que os professores, nós professores, né, estamos nos reinventando. E é importante destacar também a questão do respeito às afinidades e às habilidades dos professores. Então, alguns eles estão interagindo mais com as famílias, outros estão buscando novas ferramentas tecnológicas, utilizando os recursos de encontros virtuais, encontros online. Mesmo com algumas limitações aí impostas pelo poder público, existe essa busca, né? Então, a gente não fica parado. E algo que nós temos aí conversado bastante também com as famílias, é que uma atividade, quando ela chega para o aluno, ela tem toda uma organização e um planejamento envolvido atrás, né? Então, o que a gente vai dar, por que vai dar, como vai dar aquele conteúdo naquele momento. Eu acho que isso é importante também para fortalecer a importância do trabalho docente. Então, não é só uma atividade, uma comanda, um exercício. Existe uma preocupação por trás daquela atividade que está sendo disponibilizada, né? E algo muito importante nesse momento é a questão do vínculo com os alunos e a sensibilidade com as famílias, né? E isso tem se mostrado ainda mais necessário e tão importante quanto os conteúdos e as horas de atividades que são exigidos, né, pela legislação e que a gente tem que cumprir. Esse diálogo mais próximo, essa escuta sensível, compreender esse período também das famílias e das crianças, tem se mostrado algo essencial e muito importante, tanto para a gente, né, no acompanhamento enquanto professores, quanto no programa de mentoria, que a gente consegue compartilhar tanto com o nosso grupo, quanto com os professores que a gente acompanha. Seria de colocar alguma coisa, Aline? Sem som. O que a Natália coloca reitera uma ideia que me parece muito relevante, que é o seguinte:
você consertar todos os elementos da situação vai exigir um diálogo permanente entre as diferentes esferas que as escolas estão situadas, né? Então, nessa perspectiva, a gente tem que entender que o professor é quem está ali na linha de frente, então ele tem que ser ouvido. E essas diferentes esferas têm que conversar. Quer dizer, não dá para conceber a educação do nosso país sem um diálogo entre as diferentes instâncias. MEC, secretarias de educação estaduais, secretaria de educação municipais, as direções de escola e as comunidades escolares. E nesse contexto como um todo, se a gente for pensar, quem está na linha de frente tem que ter peso, né? É claro que a gente pode ter uma visão na universidade, eu posso ter uma visão panorâmica, por exemplo, sobre o trabalho que a Natália faz como mentora, como professora, mas ela tem que estar ali representada, a voz dela tem que ser ouvida e tem que ser respeitada. Então, eu torço para que todo esse processo favoreça exatamente uma mudança, né, e que os professores possam ter mais voz nas decisões e nos caminhos que devem ser adotados, até porque a gente sabe que soluções únicas, né, que a gente brinca muito aqui dentro, você sabe, a Rosana, essa foi minha aluna, a gente trabalha muito com aquela ideia, não adianta a gente querer colocar uma camiseta de tamanho único para todo mundo. Para alguns vai ficar grande, para outros vai ficar apertada, e talvez a gente não encontre aquela pessoa média que fique tudo lindo, maravilhoso. Então, a gente tem que construir. Educação é trabalho permanente, contínuo, que implica revisão, então não adianta querer achar que também uma solução de cima para baixo vai resolver todos os nossos problemas, né? Ou a ausência de um posicionamento, ou a ausência de uma discussão que possa promover algum tipo de diretriz. Não é dessa maneira. Então, acho que é extremamente importante toda essa situação, a gente aproveitar toda esses desafios que têm se apresentado. E eu não quero deixar de colocar, só para também estar finalizando, que nesse processo como um todo, a gente percebeu, como a Natália colocou, olha, a gente teve que sair em busca de soluções, esse protagonismo ele ganhou uma cor, ele ficou mais colorido, ele ficou mais forte, ele ficou mais evidente. E a gente percebe que muitas vezes, mesmo que, vamos dizer, a secretaria, a direção da escola não concorde, a secretaria não apoie, os professores criam caminhos, trilhas paralelas, né, na perspectiva de atender seus alunos, de ensiná-los, de garantir que esse vínculo com a escola não seja distanciado, né? E então, nesse sentido, eu tenho uma esperança, quer dizer, a minha esperança pessoal não esmorece, porque eu sei que eles estão ali na linha de frente e não vão deixar, vamos dizer, a coisa ruir, a peteca cair, enfim. E, de fato, isso, como processo, é um processo muito bonito de se assistir, né? Quando a gente fala na identidade, a gente também, de certa maneira, também está falando na base do conhecimento. Esses professores têm se revirado para poder dar conta do recado. E muitas vezes a gente sabe que são trabalhos absolutamente solitários, individuais, enfim. Mas eles estão ali, na linha de frente, batalhando e vão ser bem-sucedidos, né? As nossas crianças, ainda bem que podem contar com os nossos professores que têm essa perspectiva.
É interessante, né, que a gente percebe esse desenvolvimento profissional, né, das professoras, então, a ampliação desse repertório de conhecimentos, né, e de fato, elas estão desenvolvendo atividades, ações extremamente interessantes, né, e o que a Natália também colocou para a gente, que elas buscam o apoio uma das outras, né, o apoio de outros grupos. Então, eu gostaria de finalizar minha fala, deixando para mim o que ficou bastante forte, além de todo esse questionamento da constituição da identidade profissional e da ressignificação dessa identidade, o apoio emocional e intelectual, né, que eu acho que isso está muito forte entre as professoras que a gente tem acompanhado, né, tanto as experientes mentoras, quanto até as próprias professoras iniciantes. Sim. Eu estou com o microfone fechado? Não. Não? Eu achei que estava, que para mim ele aparece fechado, e eu nem falei, estava tão gostoso de ouvir vocês, e eu não quis interferir, né? Eu fiquei assim, tentando fazer uma correlação com o nosso contexto. Eu e a professora Simone Albuquerque, a gente tem no grupo de pesquisa, investigação, ação, nós trabalhamos a priori no OBEDUC, né, no programa de apoio, e a gente trabalhou com acompanhamento também do iniciante, via coordenador, não, né, como vocês, de mentoria, mas quem fazia esse acompanhamento, e faz, porque ainda a gente continua com esse grupo, o OBEDUC terminou, as escolas quiseram que nós levássemos adiante o projeto, e agora ele é um projeto de extensão que, por enquanto, ele está contínuo, e que a gente tem mudado até o nome. Até o ano passado a gente tinha permissão, pedimos permissão para continuar com o OBEDUC, era o OBEDUC da Universidade Federal do Mato Grosso, campus Rondonópolis. E com essa mudança agora para a Universidade Federal de Rondonópolis, no ano passado a gente, junto com o grupo desses professores experientes iniciantes, os nossos alunos, também pesquisam com a gente, do mestrado, nós definimos um nome para o nosso projeto, que é o Formeduc, que é a formação de educadores. E a gente, dentro desse espaço, nós não temos dados tão preciosos como vocês, porque vocês continuaram mesmo acompanhando aqui, de repente parou tudo, agora que a gente começa a voltar. Então, os depoimentos que nós temos é que nós temos o grupo Formeduc no WhatsApp, então a gente tem um diálogo com os professores e com os nossos mestrandos, né, que estão no Cefapro, que é o Centro de Formação, né, de Apoio e Formação dos Professores do Estado, e também os colegas que estão na Secretaria Municipal de Educação. Eu mesmo tenho uma mestranda aqui, que é formadora naquele espaço. Então, se aproxima muito tudo isso que vocês trazem do nosso contexto. E o tempo inteiro da fala de vocês, né, buscando uma correlação com aquilo que a gente tem vivido, que se aproxima muito. Eu fiquei o tempo todo, Aline, pensando nessa identidade, nessa base do conhecimento, como ela é forte. Então, na verdade, a gente acaba sendo iniciante, né, ou um principiante dentro de uma função, né, dentro de uma função. Então, é uma aprendizagem constante no momento de conflito. Quando a Natália fala do vínculo, eu concordo com a Natália, é preciso que a gente dê esse apoio, porque é necessário esse vínculo. Quantos educadores, de repente, não puderam nem despedir dos seus entes queridos?
queridos? Quantas crianças que tinham seus entes queridos, que falavam com eles por telefone ou, né, outro meio de comunicação, e, de repente, também, essa pessoa ficou ausente para eles. Então, eu fico pensando nessa responsabilidade que nós temos mesmo de reaproximação. Acho que a Aline traz uma coisa muito forte das diferentes esferas, né? Tentar, não é fazer um trabalho unívoco, porque a gente tem contexto diferente. Vocês estavam falando, e eu fico pensando assim, que nós estamos tendo alguns problemas aqui, que é as crianças do campo, que nem sempre têm, né, um smartphone, ou se tem, não tem ele é mínimo para ele, né, o pacote que ele paga é mínimo. Eu mesmo estava esse final de semana na zona rural, o meu acesso à internet, eu consigo falar um oi, para baixar um vídeo 5 minutos, aí foi todo o pacote que eu comprei embora, né? Então, eu fiquei pensando quanto está difícil, e eu tenho colegas que trabalham escola de campo, escola indígena, escola quilombola. Então, nós temos um desafio imenso, e que essas esferas, Aline, realmente, elas precisam dialogar, né? Esse professor precisa de apoio, ele precisa se não de diretrizes, mas de um campo de escuta. E eu acho que esse papel que a gente já sabia que era válido, que a gente defende, vocês aí com a mentoria, nós agora, né, com o Formeduc, de apoio, de insistência, no caso nosso, né, do iniciante, como a Ana bem colocou, né, o momento dessa entrada na carreira, que ela é marcada por tantas tensões. Agora, a gente também, enquanto mentor ou colaborador, né, desse processo de apoio ao docente, nós também estamos sentindo. Claro. Então, eu fiquei pensando no CIAMPA, né, quando ele a tese também, que vai trabalhar com o Severino, né, e aí traz. Eu fiquei pensando realmente quanto a nossa identidade ela é mutável, e aí a gente pode ir lá para Dibá, né, da questão do campo relacional, objetivo, subjetivo, que a Ana coloca, né, também coloca, e aí Marcelo Garcia e tantos outros, né, e nós mesmos, com as nossas pesquisas, que demonstram que o desenvolvimento profissional, ele é o tempo inteiro permeado por esse apoio, por essa escuta, né, por condições de trabalho. Nós temos escolas díspares, nós temos escolas que mal chega água, né? Então, nós estamos num momento mesmo de reinvenção e vocês também colocam, né, do reconhecimento, né? A gente espera isso, que o profissional da educação ele seja realmente reconhecido, porque os pais eles estão, eu vejo como avó, acompanhando meus netos, o quão difícil é isso, gente. Nós que temos um pouco de conhecimento, nós nos perdemos nessa questão, entra na escola, pega atividade, não é verdade? Filma a atividade, manda para o professor. Eu fico pensando num pai que tem um único aparelho e, às vezes, ele está trabalhando remotamente, ele tem 3 filhos para usar esse mesmo, né, instrumento. Então, assim, eu tinha certeza que essa live ela viria para pontuar essas questões que a gente precisa discutir, que é do apoio, né, ao docente, ao apoio à escola, ao apoio à gestão, porque, veja, a minha mestranda, ela quase enlouqueceu, né, de uma das redes aqui de ensino, porque no final de semana deram 3 dias para ela montar uma apostila.
difícil, né? Então, será que o conteúdo é mais importante nesse momento? Acho que a Natália trouxe uma grandeza tão grande, né? Essa questão de estar nesse ambiente, que é o caso da Natália, de sentir isso na pele. Natália, a sua fala representa a fala de todos os professores que eu tenho escutado. Ela é uma representação de todas as falas que eu tenho escutado. Então, foi um prazer, assim, o diálogo com vocês, e eu gostaria, né, de dizer a vocês que esse espaço ainda continua aberto, caso vocês queiram, né, acrescentar algo, deixar algum recado, porque nós estamos sendo ouvidas pelo Brasil todo. As nossas lives, ela tem alcançado os estados, quase que muitos estados brasileiros. Nós temos gente do Espírito Santo, de São Paulo, de Minas. Bom, nem consigo pontuar todos os estados que estão acompanhando as nossas lives, os nossos alunos. Nós também aqui, nós não iniciamos, né, nem remotamente, provavelmente isso aconteça agora, em outubro. Então, fica aberto aí para a gente finalizar esse bate-papo tão gostoso. Dá até pena de fechar a live. Rosana, eu agradeço suas palavras e o convite, e eu acho que esse momento que a sociedade, né, ela está ressignificando aí as prioridades na educação, não está sendo diferente, né? Eu espero que o trabalho docente, né, o professor, ele seja reconhecido, não só ali pela atuação, mas por todo o contexto que ele está envolvido e que ele participa. A gente tem esse sentimento mesmo de esperança. Não está sendo fácil. A gente está ali no dia a dia, sabe das dificuldades, e cada professor, cada escola, cada realidade tem as suas especificidades. Mas eu acho que o importante desse momento é superar esses desafios, e a gente tem mostrado que os professores têm força, estão buscando, e a gente espera que lá na frente essas aprendizagens elas contribuam também para quando estivermos numa sala de aula, como talvez um novo normal, como dizem, ou retomando com os alunos, mas que esse período aí também ressignifique algumas ações. Então, essa é a nossa expectativa. Obrigada. Rosana, também gostaria de agradecer o convite, tá, por poder contribuir, né, com você, com seus alunos, né, parabenizar pela essa iniciativa que o seu departamento está fazendo, né, para manter esse contato com os estudantes da graduação. E quando eu fui fazer essa nuvem de palavras, na verdade eu selecionei algumas palavras que apareceram nas falas, né, que a gente conversou um pouco antes, fez um roteirinho, só que por algum acaso apareceu a responsabilidade de forma maior, foi o sistema que colocou a responsabilidade, o apoio e a questão da identidade, né, eu acho que de fato foram 3 dimensões que a gente discutiu bastante, e que está bem na fala da Natália, né, em todos os momentos, mas principalmente nesse último momento, tá, então só agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu também queria agradecer, Rosana, a oportunidade e colocar um aspecto que talvez a gente não tenha falado tanto, mas que mostra também o nosso papel de fomentar a resistência, a resiliência, né, nos professores em geral. Nós também somos professoras e também sentimos, num certo grau e medida, as mesmas tensões. Então, eu acho que o nosso papel também na universidade também é esse de ajudar como um corpo, né, de profissionais da mesma área, né, professores, serem fortes e vencer todas essas adversidades que a gente vem vivendo ultimamente.
Mas foi uma satisfação muito grande poder estar aqui conversando com as meninas, né? Sempre muito bom a gente ter nossas conversas profissionais. Obrigada. Muito bom mesmo. Então, obrigada. O Círculo de Cultura e Educação em Tempos de Pandemia, ele continua com outras lives, nós vamos até dezembro, né, com vários colegas dialogando conosco, várias temáticas, e é um esforço muito grande de um grupo, do próprio departamento, mas especialmente de um grupo de professores que tomou a frente, organizou o projeto, e que também gostaria, né, de finalizar agradecendo, que é a professora Regina, a professora Sandra, a professora Marilyn, a professora Evelyn, a professora Lindalva, e contando com o apoio da nossa coordenadora Márcia. Então, a gente encerra, né, essa live, mas fazendo convite para aqueles que quiserem nos acompanhar, nós teremos outros momentos, outros diálogos. Obrigada.